Bom dia, pessoal. Vamos hoje começar mais um trabalho. Hoje eu vim gravar para vocês um pouquinho do meu trabalho, né, de crochê. Eu tô vendo uns vídeos muito lindos, né, muito bem produzidos, e resolvi mostrar aqui um pouquinho eu fazendo, né, que eu achei tão interessante, gostei tanto, e ajuda muitas vezes, porque para mim me ajudou muito. Então eu vim. Vamos acompanhar aqui um pouquinho. Aqui eu tô fazendo uma bolsa de squares, né? E eu tô fazendo aqui os squares para poder montar a bolsa logo depois. Aí, como que eu comecei? Faz pouco tempo que eu comecei, né, a fazer esse trabalho de crochê. Na verdade, eu trabalho há 7 anos mais ou menos. Eu estou estudando muito sobre desenvolvimento de pessoas, né? Eu fiz, né, a formação em coach, fiz a gestão de RH, fiz especialização em gestão de pessoas e lideranças, né? E tenho muito material para compartilhar. Mas em 2020 eu adquiri o Covid. Por causa do Covid eu tive vários outros tipos de problemas de saúde. A minha imunidade ela ficou bem abalada, e por isso eu acabei adquirindo também a doença de Crohn, que é uma infecção intestinal crônica. Eu passei praticamente 2021 inteiro fazendo vários exames para diagnosticar, né, para chegar num diagnóstico. Eu fiz muitos exames, passei muitas dores, porque uma doença que ela é autoimune, ela é crônica, e na parte intestinal a gente tem muito problema com o que come, né? Então, assim, passei muitos dias muito ruim, muito mal de saúde. Eu tive. O pessoal tá entrando, legal. Aí eu tô contando, para quem tá entrando, tô contando aqui um pouquinho sobre como eu comecei o crochê, né? Essa doença, ela me debilitou bastante. Eu passei um ano, né, fazendo vários exames, tratamentos, e hoje acertou um tratamento. Eu ainda tô na fase inicial, sinto muitas dores, desconfortos, minha alimentação é muito restrita ainda, eu tenho muita restrição alimentar, muita dificuldade até para encontrar o que eu posso comer, porque muitas coisas me fazem mal. E nisso, é claro que o meu emocional também foi bem abalado. Eu fiquei bastante abalada por conta da incapacidade. Eu ficava o tempo todo numa posição sentada, recostada, né? Não podia ficar nem deitada, nem sentada, e ficar muito em pé também eu acabava me sentindo muitas dores. Até mesmo a movimentação, minha movimentação natural do corpo ficou bem dificultada. Então eu passei muito tempo sentada, recostada, né, sem muita coisa para fazer, porque não tem como ler, porque é tanta dor e é tão angustiante que você não consegue fazer uma concentração num texto simples, né? Eu amo ler, adoro ler, tenho uma coleção de livros, inclusive, que eu preciso ler ainda, que muitas coisas que eu comprei, que eu adquiri e não pude ainda ler, né? E não conseguia ficar sentada no computador, porque a posição de sentada me machucava bastante, eu ficava bem dolorida, né? E
eu acabava passando mais mal ainda. Então eu fiquei assistindo Netflix, né? E assim, só ladeira abaixo, né? O emocional, físico e mental, tudo ladeira abaixo. Até que, por sugestão da minha filha, eu comecei a fazer os crochês e comecei, porque eu poderia ficar numa posição que não ia me incomodar, né? Que eu podia ficar acomodada, ficar tranquilinha, quietinha e não exigia grande esforço. Como já era uma habilidade que eu já aprendi adolescente, né? Mas aprendi o basiquinho assim. E depois, agora eu tenho procurado várias peças. Para mim, cada peça é um desafio, cada peça, mais a dificuldade da peça para mim é um desafio a ser superado. E eu tô amando trabalhar com isso. Não desisti ainda do desenvolvimento de pessoas, não desisti do meu objetivo, né? De trabalhar com desenvolvimento de pessoas, palestras, treinamentos, mas no momento é o que eu tenho, né? E assim, procurando sempre manter, né, através do conhecimento que eu adquiri, né, nesses estudos todos, saber o quanto é importante a saúde mental, a saúde emocional, o quanto é importante a gente manter esse equilíbrio e pude aproveitar bem tudo que eu aprendi. E o crochê para mim está sendo muito benéfico, porque me mantém ocupada, eu me sinto produzindo, mesmo que eu fique muito tempo parada, eu me sinto produzindo. Cada peça para mim é uma conquista, né? E eu me sinto feliz. A cada término de peça eu fico feliz, porque eu sei que tá me fazendo bem emocionalmente também. Eu consigo manter o equilíbrio, manter a paz em casa, né? Porque quando a gente fica doente, quando a gente sente dores, a tendência nossa é ficar mais irritada, estressada. Eu não durmo bem, eu tenho muita dificuldade para dormir. Então eu tenho toda a tendência a ser muito ficar muito irritável, né? Eu tenho muita tendência a ter picos de estresse, mas eu tô sempre, né, buscando o equilíbrio. Então eu não tenho muitos eventos de descontrole, de baixa moral, né? Quando você fica ali, momentos de tristeza, eu não tenho, mas porque eu consigo identificar e buscar esse equilíbrio. No dia que eu não tô muito bem, eu sei que eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais para buscar esse equilíbrio. Mas tá dando certo até hoje, graças a Deus. O tratamento tá dando certo porque eu tô me sentindo melhor. Mas eu não deixo, né, de usar o conhecimento que eu já adquiri. E claro que eu vou, através disso, usar como ferramenta para ajudar outras pessoas, porque assim como eu, né, que passou pelo Covid, que teve vários problemas, que teve uma baixa imunidade muito grande, a minha imunidade é muito baixa, que teve sequelas e sequelas graves, porque incapacita as pessoas, né? Parece que é porque tá na moda, não é. É porque incapacita mesmo as pessoas ficam mesmo debilitadas. Eu sinto uma fraqueza, assim, uma estafa, um cansaço que não é meu, parece que eu briguei com um exército inteiro. Tem dia que eu tô num nível de fraqueza que eu não consigo levantar. Então, assim, eu sei que muitas pessoas passaram por isso, muitas pessoas estão passando por isso e não tem muitas vezes nem o conhecimento, né, quanto à importância da saúde mental, a importância da saúde emocional, não tem conhecimento para se reconhecer, né, para entender a sua fase, entender o seu momento e tirar dele o melhor, né, o melhor resultado ou evitar danos, né, reduzir danos, que seria a convivência com as pessoas, piorar o seu estado de saúde física, né.
Então, eu sei que toda essa experiência que eu tô tendo vai ser para auxiliar algumas pessoas, né, que de repente não teve as oportunidades que eu tive de entender a minha capacidade emocional, desenvolver a inteligência emocional, de desenvolver, né, as capacidades, as competências para estar identificando esses períodos. Eu tenho certeza que tem muita gente que eu tenho acompanhado e desde o começo dessa epidemia para cá, quem conseguiu, né, superar o vírus, conseguiu superar o efeito da doença, da Covid, tem que estar lidando com as consequências, tem que estar lidando com as sequelas, né? E às vezes essas sequelas não são entendidas, as pessoas não entendem, porque parece assim, pelo meu rosto, parece que eu tô ótima. Mas eu cortei o meu cabelo, porque o meu cabelo tava caindo muito. Eu tive uma queda de cabelo assim que eu fiquei com medo. Eu tive medo, eu procurei um médico, porque caíam assim bolos de cabelo assim durante o banho. A perda de cabelo e a quebra de cabelo foi muito agressiva, foi muito drástica. Aí melhorou um pouquinho, eu fiz alguns tratamentos, deu uma melhorada, mas o meu cabelo ficou com aspecto de morto, assim, sabe? Sem vida. E aí agora, essa semana, né, resolvi fazer esse corte. Eu tô amando esse corte, amei. Eu tô me sentindo assim, 20 anos mais nova com esse corte. E me deu assim um fôlego, né? Eu já não é a primeira vez que eu uso esse corte aqui, há muitos anos atrás eu usava quando era adolescente, né? Eu era muito novinha, eu usava esse corte aqui. Então, agora o meu cabelo tava mais ou menos aqui. Eu tive coragem de cortar, assim, amei, amei, não me arrependi nem um pouco. Apesar de toda essa aparência, né, agora, mas a minha pele teve assim uma degradação muito grande, ressecamento. Eu tenho descamação da pele o tempo todo, né? Aqui, ó, manchou muito a minha pele. Eu tive essa manchinha aqui também, que eu não sei se é dos remédios, não sei se é do que é isso daqui, nenhum médico me explicou ainda, né? E eu não fiz os exames. Mas deteriorou bastante. Toda a minha pele ficou bem ressecada, minhas unhas ficou bem quebradiças. Mas mesmo assim, olhando pra mim, ninguém diz que eu tô tão doente assim, né? Então isso acontece muito. Tá passando um carro aqui, gente. Vamos dar um pause. Dar uma pausada. Passou. Olhando, não dá pra dizer que eu estou tão doente, mas eu estou. Eu sinto um cansaço terrível, tenho muita queda de cabelo, minha pele descama, minhas unhas são super fracas, super finas e o físico não atende mais às minhas necessidades, né? Mas eu tô indo, tô aqui firme. E eu sei que muita gente tá também nessa condição. Então, assim, a minha intenção é tá podendo ajudar pessoas, né, que estão nessa condição também, que às vezes não aparenta, mas ela também não tem a compreensão. Eu tenho a compreensão das minhas filhas, do meu marido. Sem eles eu nem sei o que eu ia fazer, porque eles me ajudam demais, o cuidado é demais. Mas tem gente que não tem esses privilégios, né? De ter pessoas compreensivas em volta, de ter pessoas que ajudem. Obrigada, Áurea. Que saudade de você. Obrigada. Mas eu tô amando mesmo, tô gostando demais, assim, tô me sentindo novinha de novo, né? Porque a imagem que eu tenho desse corte aqui era de quando eu era adolescente, então eu tô amando. Mas a ideia é justamente estar ajudando pessoas que não têm a mesma compreensão,
que não tem o mesmo apoio. A minha rede de apoio tem sido muito boa, eu tenho muito apoio e tenho cuidado, né? As pessoas cuidando de mim, assim, e só que tem pessoas que não têm, porque não tem essa compreensão, não tem esse olhar, né, do emocional, como tá o seu emocional, como tá a sua saúde mental, porque a tendência é piorar, né? E a tendência é a depressão, porque a depressão, na verdade, é uma defasagem química, né? Você tem toda a parte neural, ela é comandada pelos impulsos elétricos, mas também tem a composição química para que esses impulsos elétricos funcionem. E às vezes a nossa química está tão defasada, nossos hormônios não estão produzindo como era para produzir, todo o nosso corpo entra num grau de desequilíbrio que vai defasando essa composição química no cérebro e vai dificultando as atividades elétricas, né, as conexões neurais, vai tudo ficando mais difícil e a pessoa vai entrando nessa depressão, na ansiedade. A ansiedade é uma coisa terrível, né? Mas é tudo uma questão química, onde você precisa de cuidado, você precisa de compreensão, precisa de um médico, né? Muitas vezes o psiquiatra, muitas vezes vai precisar de medicação mesmo para fazer esse equilíbrio químico. Não é assim uma medicação para te dopar. O carro tá voltando. Não é para te dopar, não é para te incapacitar, para te anestesiar. Muita gente usa medicação psiquiátrica para anestesiar. E não é essa a ideia. A ideia é equilibrar toda a formação química dentro do seu cérebro para que os seus hormônios sejam produzidos de forma correta, distribuídos de forma correta e o seu corpo funcione como ele é para funcionar. Ele não pode ser um peso, né? A gente não pode ter o nosso corpo como um peso. Então, ou existe o preconceito, né, de pessoas contra medicações, contra tá passando em psiquiatras, tá passando em psicólogos, tá fazendo terapias, né? Ou existe a questão da ignorância, a pessoa não entende, ela não compreende, ela não conhece. Calma. Ela não conhece, né, o trabalho do psiquiatra, ela não conhece o funcionamento do cérebro, ela não tem noção nenhuma, então fica muito fácil colocar um rótulo e simplesmente rejeitar essa alternativa. Mas assim, é uma alternativa muito válida. E então, assim, o que eu venho dizer é justamente isso, falar um pouquinho sobre o meu estado, né, como é que eu tô, e também tá falando para as pessoas, porque eu tenho visto muitas situações, muitas pessoas, muitos casos de pessoas que têm problema intestinal depois do Covid. Eu fiz uma pesquisa, né? Eu estava pesquisando quanto às sequelas, qual é a maior incidência, né, de sequelas do Covid. Aí tem a parte do coração, tem a parte da depressão, tem a parte digestiva, mas principalmente o intestino. E o intestino é o nosso segundo cérebro. Do intestino sai a regulação de muitas partes do nosso corpo, principalmente a endocrinológica. A endocrinológica é o sistema que faz a regulação dos nossos hormônios. Regulação, liberação e distribuição, né? Faz a liberação e distribui os nossos hormônios. Os nossos hormônios é o que regula nosso apetite, nosso sono, nosso humor, a nossa saúde, né, de pele, de cabelo, de unha, visão. Então a gente tem a parte endocrinológica é muito importante, né? E tá tendo muita gente com esse problema, tem até uma associação
É uma associação que faz os estudos desses problemas intestinais. Eu achei muito legal, porque tem muita informação lá e muita informação válida, que vem através de pesquisas, através de estudos, através da comparação de casos, né? Eles têm pessoas específicas com problemas e que tem um certo tipo de tratamento, então tem muita orientação válida, porque é um centro de pesquisa muito sério, né? Passa informações muito coerentes, muito confiáveis, e tem até um cadastro lá, eu fiz o cadastro das pessoas que teve problema intestinal após o Covid, para eles fazerem os estudos, né? Para eles pesquisarem formas de tratamento ou mesmo de evitar certos problemas, né? Como evitar, como tratar, como se alimentar, né? Porque a gente tem a defasagem de vitaminas, de sais minerais. O intestino é que faz a absorção de todos os nutrientes. Tudo que a gente consome, inclusive a água, é o intestino que faz a absorção. É o intestino que vai fazer a separação desses nutrientes, vai fazer a absorção e a distribuição desses nutrientes. É tudo feito no intestino, não é no estômago. E aí, quando o intestino está doente, essa absorção é dificultada, né? Ela não trabalha de forma correta. Tem um desequilíbrio, porque é o lugar onde a gente mais tem bactérias, é no intestino. E aí existe um desequilíbrio, onde as bactérias boas são diminuídas, né? São reduzidas, e prolifera mais as bactérias ruins, que é o que resulta em inflamação, né? Inflamação, própilos, uns grumos, né? Que podem ter consequência cancerígena, ou que pode ter consequências de perfuração, né? Intestinal, porque daí vai fezes para a cavidade dos órgãos, e você pode ter uma sepsemia, pode causar morte, entendeu? Pode causar morte, é bem sério isso, é bem complicado, é muito sério. E então, assim, pesquisando tudo isso, né, a gente chega à conclusão que a gente tem que saber mais. Por isso eu me inscrevi nesse instituto, porque eu achei muito interessante, onde eu tiro muitas informações, né, e tenho ainda muita dificuldade de absorção, como eu estava explicando, né, que é o intestino que faz essa absorção, inclusive da água, né, hidratação. Por isso eu acho que eu descamo tanto, né, também, porque eu tenho, apesar de consumir muita água, eu ainda tenho essa desidratação. Mas a gente tem que procurar se informar, a gente tem que procurar entender, né, entender essas coisas novas que vão aparecendo na vida da gente e que a gente vai tendo que aprender a lidar. Só que aprender a lidar muitas vezes sentando e chorando, ou reclamando, ou culpando os outros, tendo essa instabilidade emocional, tendo essa incapacidade de lidar com as coisas, fica tudo muito mais difícil, né? Então a gente tendo serenidade, a gente tendo resiliência, a gente tendo saúde emocional, a gente tendo inteligência emocional, tudo fica muito mais fácil, né? E não tem você diminui, você reduz as chances de piorar o seu estado físico, né? Porque eu passei por uma cirurgia também, né? Agora há pouco tempo, e o cirurgião me disse que desse problema que eu tô tendo, que é o Crohn, 50% do tratamento é emocional. 50% de todo o meu tratamento, né, precisa do tratamento né, farmacológico, eu preciso do gastro, eu preciso dos exames, eu preciso das medicações, mas
50% de todo o tratamento está na área emocional, está na saúde mental. Se eu não cuidar da saúde mental, a chance dessa doença acabar evoluindo mais é imensa. Então, assim, eu creio que eu tô passando por isso, tenho muita fé em Deus também. Eu acredito muito que, nossa, tirando a parte que dói muito, mas eu ainda agradeço porque eu tô tendo a oportunidade de entender várias coisas que antes eu não fazia nem ideia. De ter pontos de vista que antes eu não tinha noção, né? Que eu precisava desse tipo de visão. Então, assim, para mim está sendo oportunidade. Apesar de tudo, toda a dificuldade de estar incapacitada, apesar de toda a minha dificuldade, eu ainda agradeço, porque eu sei que sou cuidada por um Deus, eu acredito muito nisso, que Deus, ele é tudo na minha vida e assim, tudo que ele permite para mim, por pior que seja, por pior que eu esteja me sentindo, eu creio que seja para meu crescimento, meu amadurecimento, e seja para me capacitar, de repente, a estar ajudando outras pessoas. Então eu agradeço mesmo de verdade. Tô tendo a oportunidade de conhecer um lado da minha família que eu achava que não tinha, porque eu sempre fui muito sargentão em casa, né? Então sempre eu tomava as frentes, sempre eu que fazia, eu que cuidava de todo mundo, sempre eu decidia, eu resolvia tudo. E de repente eu me vejo numa situação que eu não tô conseguindo fazer, passei a não conseguir decidir nem o que eu ia comer mais, né? Eu não estava decidindo nem o que eu ia comer, de tão assim entregue que eu fiquei, porque realmente não tem mais o que pensar para comer assim. Eu não posso ficar comendo açúcar, não posso comer pão, não posso comer bolacha, não posso ficar tomando sucos, não posso. Nossa, refrigerante ninguém devia tomar refrigerante, né? Mas não tomo e já há muito tempo que eu não tomo. Não posso tomar nada com lactose por consumir nada com lactose, porque eu tenho intolerância à lactose também, e a intolerância à lactose, ela atinge principalmente o intestino, né? Ela acelera ela dificulta mais a absorção, acelera ainda mais a inflamação. O desconforto é terrível, dá desarranjo, diarreia, assim, e eu já tenho por conta do Crohn, né? E a lactose também ajuda. Então, nada como nem margarina não tenho consumido, não procuro não comer nada com lactose, porque tudo me piora. Nada ácido, nada cítrico, nada com glúten também, eu tenho evitado bastante, não tô comendo nada com glúten. Lá uma vez ou outra, um macarrãozinho, alho e óleo só, né? Alho, muito pouco óleo. E salgado, nada industrializado, nada de laticínios, condimentos, nada. Meu tempero é alho, cebola, sal e aquelas folhinhas, né, que você planta em casa, né, que é aqueles temperinhos que muitas vezes você tem no quintal. E só, não tô comendo nada, assim, não posso comer muito restrito. E aí enjoa, né? Porque a gente passa tanto tempo comendo a mesma coisa. E o que eu posso comer, geralmente, é legumes cozidos, verduras cozidas, né? Fruta muito pouco também, não como muita fruta. E então eu passei da dona da casa né, pro neném da casa, porque aí eu pude conhecer esse lado da minha família, que eles são capazes de cuidar de mim também. Eles fazem por mim, sabe? Meu marido, minhas filhas, eles cuidam. Então eu pude ter a oportunidade de saber, né, o quanto eu tenho de cuidado também. Quanto eu tenho, tanto a capacidade que eu tenho de cuidar das pessoas,
eu também posso ser cuidada. Então isso me amadureceu demais, porque me revelou um lado que eu jamais podia imaginar. Eu sempre achei que se não fosse nada aconteceria, e não é verdade, acontece sim, né? Eles têm capacidade sim de cuidar de mim. Então, para mim foi muito válido, foi uma coisa que eu descobri muito boa. Descobri também o quanto eu sou capaz de renunciar. Eu sempre me considerei uma pessoa humilde, mas isso veio destoar ainda mais a minha humildade, porque eu sei que sem Deus a gente não é nada, né? E eu tô tendo a oportunidade de ver isso mais a fundo, de ter essa experiência mais a fundo, de realmente saber que o dono do meu amanhã é Deus, que não tem outra, não, eu não tenho esperança em outra coisa, né? E sou muito grata por isso. Sou muito grata de saber que Deus tem cuidado de mim, porque eu vejo também o cuidado de Deus em cada coisa, assim. Às vezes, de uma coisa que eu olho assim e falo, nossa, nunca que eu vou conseguir, inclusive nas peças mesmo, né? Eu olho assim e falo, nossa, eu nunca vou conseguir fazer essa peça. A pessoa tem que ser muito, né? Tá muito avançada para fazer, mas aí eu sinto, assim, de Deus uma clareza tão grande que aí eu olho assim, analiso, falo, não, eu consigo, vou lá e faço, né? E situações que também eu tenho passado e que às vezes eu falava, nossa, nunca que eu ia conseguir passar por isso, estou passando, passo, né? É, ter essa tranquilidade, né? Essa, que nem se eu precisar, por exemplo, ficar passar o dia deitada, não ter condição de me levantar e eu ficar e saber que eu tenho respaldo, que eu tenho os cuidados, que eu não preciso me preocupar, isso tem me ajudado muito. Porque às vezes a gente fica preocupada, né, com dar satisfação para chefe, para departamento pessoal, a gente fica preocupada com tanta preocupação, essas pequenas coisas, eu descobri que são essas pequenas coisas que transtornam a gente, não são as grandes coisas, né? As grandes coisas você para, pensa, ora, pede ajuda, você consegue externar até onde você é capaz de ir. Você consegue externar quanto você consegue ir, né? Eu tô falando assim de grandes problemas mesmo, assim, financeiros, de saúde, né? De até uma parte que é sua, você que faz. Só que quando começa essas grandes coisas serem regadas com pequenas coisas, sabe? Como é que eu posso dizer isso? Com pequenos probleminhas, coisinhas assim, isso vai cansando, esgotando a gente num nível que parece que o mundo inteiro tá caindo na sua cabeça. Tô falando isso de repente, eu tô de afastamento, né, do meu trabalho, que eu sou funcionária pública, mas eu pedi aquele afastamento de 2 anos, do qual a gente tem direito e que não é remunerado. A gente não recebe em casa, não. A gente abre mão de salário para poder, né, ter esse período de, acho que de se reconhecer, sabe? De saber que você vive sem aquilo, que você consegue, né, você passa. E conseguir outras coisas também, conseguir novas coisas, novas oportunidades, novas, novos caminhos, né? E eu sinto que eu tô tendo muita vantagem em ter pedido esse tempo, esse período fora do meu trabalho, porque eu não tenho preocupação de ficar levando atestado, não tenho preocupação de ficar convencendo o chefe do quanto eu preciso, né, daquele tratamento, de sair, de,
sabe, sem culpa, porque eu me sentia muito culpada. Não é uma coisa assim que as pessoas impunham para mim, mas eu me sentia muito culpada. O meu trabalho era uma responsabilidade de nível assim, como se fosse meu filho. Eu não podia deixar de alimentar, eu não podia deixar de higienizar, eu não podia deixar de acariciar, de amar. É como se fosse um filho. E era um peso muito grande, porque não dependia só de mim. Minhas filhas, né? Elas dependiam do meu cuidado, da minha educação, do meu, né? Da minha atenção. Então ali era uma coisa que eu tinha total controle, porque era eu que cuidava, né? Agora o trabalho não, era uma coisa de várias pessoas. Então eu me sentia culpada de dar um atestado e sair para me tratar. Eu tinha muita dificuldade de manhã ir fazer um exame, sendo que era o período que mais tinha movimento e aonde era mais provável de dar problema no meu trabalho, né? De ter alguns tipos de problema que eu resolvia, de ser no período da manhã e eu sair e deixar as colegas sozinhas. Eu fui culpada com isso, eu tinha muita dificuldade, eu me sentia culpada, eu me martirizava, eu me acusava, me castigava por isso. E então isso me causava sofrimento. E ter que ficar dando satisfação para a chefe, ficar falando para as colegas o que eu estava sentindo e aquilo que eu precisava buscar, que seriam exames médicos, né, consultas. E isso me incomodava bastante, porque era como se eu tivesse me... Qual que é a palavra? Me autocomisserando para as colegas, para que elas entendessem que eu estava saindo, mas eu não estava abandonando, que eu estava saindo para me tratar, mas que eu ia voltar, que tudo ia dar certo, entendeu? Que eu não estava duvidando da capacidade delas de cuidar, né, de estar ali fazendo o meu trabalho, mas que eu me sentia muito culpada de sair. Então isso no meu emocional tinha um impacto muito grande. Tinha era uma agressão muito grande que eu tinha contra mim mesma, sabe? A questão que todo mundo podia se cuidar, todo mundo tinha seus problemas, todo mundo podia resolver e eu tinha aquela culpa de não poder sair dali do meu posto de trabalho, de não poder sair da minha, né, do meu posto, do meu, eu era ali, né, o material insubstituível, e isso não é verdade, ninguém é substituível, né, só que não era nem questão de jogar serviço para ninguém, mas a questão de ficar me culpando e me punindo por isso. Aí, consequência, eu ficava mais doente, ficava mais estressada, às vezes uns estresses assim sem explicação, sem motivo, né? Mas eu me sentia sobrecarregada, me sentia esgotada. E isso acabou minando muito a minha saúde. E esse tempo que eu pedi de afastamento, eu tô me sentindo muito mais livre, né? Eu tenho liberdade de ir nos médicos sem precisar ficar preocupada com isso e nem preciso me punir, né? Porque eu não tô deixando ninguém para trás. Eu posso fazer meus exames e não preciso me punir. No dia que eu não estiver bem, eu posso repousar, né? Para tentar puxar um pouco mais de força, né? Criar um pouco mais de força sem precisar me punir. Então, eu acho que isso tem me ajudado muito, né? Falta de dinheiro não é fácil, né? A gente tenta abrir mão de muita coisa, né? Eu não tenho mais como garantir que, por exemplo, se eu quiser comprar alguma coisa diferente, alguma coisa assim, né? Eu não posso garantir, eu não posso me responsabilizar, por exemplo, com contas, com coisas que, né, dependem de dinheiro, porque eu abri mão disso,
né? Tô buscando, tô procurando. Na verdade, o projeto era pedir o afastamento para eu desenvolver um trabalho de desenvolvimento pessoal, de atendimento, para que eu ingressasse nessa área. Ia ser um tempo de impulsionamento, eu ia tentar impulsionar um novo caminho de trabalho para mim, um, um, um novo campo de trabalho para mim relacionado com tudo aquilo que eu estudei, porque eu estudei muito, eu abri muito mão de coisas, eu investi tempo, investi dinheiro, investi energia, né? Tirei recursos da onde eu não tinha para estudar tudo que eu estudei. Então o meu projeto era esse, eu ia pedir o afastamento e impulsionar uma nova carreira. Porém, nem tudo é como a gente planeja, né? Então veio a doença, veio as sequelas. Hoje eu tenho Crohn, que é a sequela do Covid, e não consegui realizar ainda aquilo que eu projetei. Mas eu creio que nesse período que eu não estou conseguindo projetar, fazer aquilo que eu projetei, eu estou aprendendo, estou amadurecendo, eu estou vendo eu estou tendo um campo novo de visão. Então, só vai acrescentar. Não perdi nada, só tá acrescentando. Então, quando eu voltar, né, a trabalhar com isso, com certeza eu vou estar muito mais ferramentada, eu vou estar muito mais turbinada de ferramentas e, né, ajudar cada vez mais pessoas, né, porque agora eu não vou falar também só da importância do autoconhecimento, né, que era isso, a visão que eu tinha. Quanto é importante a gente se autoconhecer, o quanto é importante a gente se autorresponsabilizar, o quanto é importante e as consequências de cada escolha que a gente faz, porque é o coach, né? Faz o treinamento de vida para as pessoas, porque vai pegar aquela dificuldade, vai ressignificar, vai trabalhar aquela dificuldade e vai te andar junto com você no caminho que você escolheu. Ah, você quer fazer uma transição de carreira? Beleza, vamos lá, o que a gente vai precisar? Aonde que a gente vai ter que ir? Com quem que a gente vai se relacionar? Qual tipo de material que a gente vai buscar? Qual tipo de atividade que você precisa se envolver para você conseguir realizar isso que você quer? Então, tem várias perguntas que o coach vai fazendo e que a pessoa vai tendo clareza ao responder e vai se orientando dentro daquilo que ela estabeleceu para ela. Isso é o coach, né? Ele vai treinar você a sistematizar, né? Um, um grupo de ações que vai te levar ao seu projeto final, né? Vai te levar no seu caminho, vai ser a projeção da sua viagem, da sua jornada. Então a gente vai levantar ponto a ponto tudo que você vai precisar para sua jornada para que você consiga chegar no seu destino. Esse é o coach. Então era essa visão que eu tinha, né? Então por isso era importante você saber como funciona o seu emocional, como funciona a sua mente, quanto você precisa do autoconhecimento, quanto você precisa se analisar, analisar o ambiente, analisar o que é que você está buscando, né? Para você saber quais as ferramentas que você vai precisar, quais os caminhos que você vai tomar, quem vai te acompanhar nesse caminho, porque às vezes a gente escolhe pessoas erradas para fazer a jornada com a gente. Não que você se livre de pessoas, né? Mas assim, às vezes você fica focando e gastando energia na pessoa que não está na sua jornada, nas pessoas que não estão fazendo parte dos seus projetos, das pessoas que não estão comprometidas com seus resultados. A gente comete esse engano o tempo todo.
E aí a gente cria expectativa em cima das pessoas e essas expectativas caem. E a gente acaba se frustrando, traumatizando e quer achar que é o que as coisas que acontecem com a gente. E na verdade não é. É o que você faz com as coisas que te acontecem que vão te dar o resultado. Então, assim, é essa organização, né, que o coach ajuda a fazer. Mas era essa visão que eu tinha. Hoje eu posso falar que você precisa saber, né, ter o autoconhecimento, ter essa inteligência emocional, ter saúde mental, né, boa, para que você também tenha uma saúde física boa, para que você tenha uma vida social saudável, porque a minha visão mudou bastante do ponto de vista que eu tinha antes para o que eu tenho hoje, né? De uma forma muito mais madura, né? Para mim, o grau de importância mudou muito, mudou muito. Se eu tivesse que estudar tudo que eu estudei já de inteligência emocional, PNL, de é, coach, de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas e lideranças, tudo que eu já estudei até hoje, eu teria estudado com uma visão mais ampla ainda, por conta da experiência que eu tenho hoje de vida. Então, a gente tem que saber aproveitar até as coisas ruins que acontecem com a gente, né? Então, eu tenho hoje uma visão até diferente, não é diferente, mas é complementada. Eu tenho a visão mais ampla, mais aberta, mais clara das necessidades que a gente tem. Porque eu vejo muita gente sofrendo muito mais por muito menos, né? E a minha proposta é essa, tá ajudando essas pessoas a enxergar as coisas de formas diferentes e de ver, né, a aproveitar a experiência para tirar o melhor, né? Porque é isso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo isso na prática. Desde, né, desde que eu comecei mesmo com todos esses estudos. Eu tô tirando as experiências na prática, porque não é fácil você ficar completamente assim entregue a uma situação que nem eu me vi, né? Entregue a uma situação. Qual a situação? Eu dependo das outras pessoas em gênero, número e grau. Eu não tenho como produzir, eu não tô produzindo, eu tô improdutiva, tô sem dinheiro, tô com várias necessidades, as necessidades estão aumentando, porque quanto mais restrita a minha alimentação, quanto mais doente eu fico, mais eu preciso de recursos. E me ver desse jeito, e eu tive que tirar forças da onde não tinha, né? A palavra de Deus diz que a gente se encontra forte quando a gente está fraco. Deus vê a gente forte, faz a gente forte quando a gente está fraco, porque quando você não tem mais para onde correr, você não tem mais para onde ir, aí Deus mostra que você tem força ainda. Aí você enxerga uma luz no fim do túnel e você segue, você vai, você desenvolve, você busca, né? E consegue, né, caminhar apesar de tudo. Então eu acho que é isso que é quando a gente recebe a força dos céus, porque quando a gente pensa que não tem mais para onde ir, Deus vem e mostra que tem, né? E eu, pela minha força, eu jamais ia conseguir, né? Eu não ia conseguir me levantar, eu não ia conseguir me restabelecer, eu não ia conseguir não surtar. É porque realmente eu tenho um Deus, Deus me ama e me cuida e me respalda, me ajuda, me sustenta, né? Todos os dias. E por isso eu acredito que eu tô passando bem por essa situação. Quando eu estava estudando, eu tinha dias assim que eu tava com vários livros, prova para fazer, trabalho para entregar
e muito material, muita coisa, aquele turbilhão e horário de serviço apertado, e eu ia, estava sempre correndo, 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 correndo para todo lado. Tudo que eu fazia era correndo, e eu olhava para os livros assim, tinha hora que eu falava assim, nossa, eu vou desistir, por que eu estou fazendo tudo isso? Né? Quantos milhões de pessoas têm diploma aí engavetado, trabalhando de qualquer serviço aí, porque não consegue se encaixar na sua área, porque é difícil. Eu já tô com uma idade assim que eu já passei dos 40, né? Nessa época eu tava com 30 e poucos ainda. Mas depois, né, na metade disso eu já tava com 40. E, e eu olhava assim e falava, vou desistir, vou largar a mão, porque isso é bobeira. Eu tô tentando suprir uma necessidade que foi causada lá quando falavam, quando eu ouvia, viu? Diziam para eu jamais ia fazer faculdade porque eu não tinha condições, porque eu não podia fazer faculdade, porque isso era coisa para jovem, porque isso era uma coisa assim. E para mim era um desafio, só para servir de exemplo para minhas filhas, né? Para minhas filhas verem que é possível sim e para elas nunca deixarem de sonhar com isso, né? E eu olhava e falava, gente, o que eu tô fazendo? Por que eu tô perdendo tempo nisso aqui? Eu tô perdendo, olha, eu tô deixando de ir em festa de aniversário, eu tô deixando de abrindo mão de passeios, estou abrindo mão de ficar mais com a minha família, estou abrindo mão do meu tempo que eu podia estar relaxando a minha cabeça depois de um dia duro de trabalho, um dia estressante de trabalho, eu podia estar descansando a minha cabeça, eu estou aqui quebrando mais ainda, até meia-noite, 1 hora da manhã, 2. Muitas vezes eu fiquei até 2 horas da manhã, né, estudando para conseguir acordar no outro dia às 7 para estar no serviço às 8, passar o dia inteiro trabalhando, quebrando a cabeça. E era bem estressante, era um trabalho bem estressante. E chegar em casa correndo eu parei de andar de bicicleta, passei a dirigir, que eu não dirigia, passei a dirigir para ganhar tempo, para não para chegar em casa mais cedo para conseguir fazer todo o meu trabalho e estudo, estudando 2, 3 coisas ao mesmo tempo, lendo, porque dentro dos meus estudos tinha a exigência de ler muitas coisas, muitas obras, muitos livros, né? Livros técnicos. E eu olhava e falava, pra que tudo isso? Eu tô variando, né? Pra que tudo isso? O que eu vou fazer com isso? Eu vou desistir, vou largar a mão disso aqui. E eu sentia Deus falando assim pra mim. Nessa hora eu sentia, Deus falava para mim assim, continua, não para não. Você não queria essa oportunidade? Você teve, agora você continua, né? Nem que seja só para terminar, mas você vai terminar isso aí, você vai continuar. Eu ficava, mas Senhor, quando que eu vou ter oportunidade para trabalhar nisso aqui? Como que eu vou ter essa oportunidade? Só que foram aparecendo pessoas e aulas e situações na minha vida que foram me mostrando como é que eu ia conseguir usar tudo isso. Só que mais importante, né, do que isso, de acreditar nisso, era que Deus falava para mim. Eu sentia o Espírito Santo falando para mim, falando assim: continua, continua com força, continua com vontade, porque você está sendo preparada para usar isso mais para frente. Isso daí você não vai usar agora, mas lá na frente você vai entender por que você passou por isso. Mas lá na frente você vai compreender, né, qual que é o propósito disso aqui. Então você continua, não para não. E eu respirava fundo, tomava um café, tomava água, porque eu tomava muita água, porque eu sentia que me ajudava muito tomar água. E eu prossegui. Terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação, terminei a pós-graduação, comecei o MBA.
quando eu comecei o MBA, eu também comecei a estudar coach, comecei a fazer a formação de coach, fiz análise comportamental, fiz o business coach. Depois que eu terminei tudo, eu ainda fiz uma formação de neurociência do comportamento sensacional, me clareou muitas coisas. Depois eu até foi um pouquinho antes da pandemia. Antes, né, de estourar isso, eu me matriculei para uma pós-graduação de neuropsicopedagogia. Comecei a estudar, né, porque aí parou tudo. Aí a gente fez um grupo de estudos, onde a gente estudava muito sobre, assim, vários tópicos da grade, né? E era um grupo de professores, e eu participei, e fiquei ali acho que uns 3 meses estudando com eles. Nossa, eu aprendi muita coisa, agradeço demais, né? Aquelas aulas multidisciplinar. Fiz a neurociência do comportamento e tudo isso estudando o comportamento, o desenvolvimento, as capacidades humanas, né, as capacidades, os sentimentos. Então, hoje eu vejo que se eu não tivesse estudado tudo isso, talvez nem viva eu estivesse, porque quando eu fui contaminada com Covid, foi muito grave, eu fiquei muito mal mesmo. Eu tinha certeza que eu não ia passar, que eu não ia conseguir. E passei, porque eu sempre ficava tendo aquela identificação, né, do meu momento. Quando o meu momento estava baixo, quando eu estava mal, eu revertia isso e conseguia ter aquela paz dentro de mim. E agora com o Crohn também, eu cheguei assim no estado deplorável, porque eu tinha diarreia 8 vezes por semana. 8 vezes não, né? 8 dias por semana. Então, assim, era diarreia intensa, muita dor de não conseguir respirar, eu chorava de dor. E não tinha nada para fazer, não tinha o que fizesse. Eu ia no hospital, era medicada, voltava para casa, ficava daquele jeito, qualquer coisa que eu comia Eu cheguei ao ponto de ferver legume, assim, só tomar aquele caldo, porque não podia comer nenhuma outra coisa. Então, assim, passei por situações assim que poderiam, sim, ter me degradado muito, tanto a minha fé quanto a minha mente, né? Minha saúde mental, a minha saúde emocional não era para estar do jeito que está hoje se eu não tivesse estudado tudo que eu estudei. Então eu entendi, eu falei, gente, a gente tem que se preparar o tempo todo. E isso que eu passei muitas coisas, teve a perda do meu pai, teve doenças na família que trouxe um choque muito grande. Era assim, cada dia na minha vida era um flash. De 2018 para cá, cada dia era um flash. Todos os dias tinha uma novidade, cada novidade era mais chocante do que a outra, sabe? E umas coisas assim que, se eu colocar num livro, parece que é mentira. De tanta coisa que a gente viveu, né? Que toda a minha família viveu nesses últimos anos. E no trabalho também foram vários estresses, várias coisas assim vários acontecimentos que contribuíam muito para uma saúde mental deteriorada, né? E eu consegui passar por tudo isso. Hoje eu tenho paz no meu coração, eu tenho tranquilidade, eu tenho clareza das coisas que eu tenho que buscar, eu tenho clareza daquilo que vai me fazer bem. Pode ser um filme, pode ser alguma coisa na televisão ou uma conversa que eu tô vendo que não vai me fazer bem, eu me isento, eu me retiro mesmo, troco de filme, eu escolho aquilo que eu vou assistir, aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou ouvir, aquilo que eu vou falar. Eu filtro tudo, porque tudo que não contribuir para minha saúde mental,
e para minha saúde emocional eu tiro. Se um negócio está me irritando, eu já saio dali, não me envolvo, não. Muita gente até pensou que eu estava em depressão porque eu me isolei em casa, né? Eu evito estar em rodinha de conversa, evito muita socialização. O mundo tá de um jeito que está reclamando muito, né? Tem a alta de preço, crise política, crise financeira, crise. Mas a maior crise que as pessoas estão tendo justamente é a crise mental, a crise emocional. As pessoas, elas estão perdendo o controle total da vida. E elas não estão percebendo, elas se concentram demais nas crises que elas não controlam, e aquilo que elas podem controlar, elas não estão percebendo. Então você vê muita gente transtornada, gente brigando por causa de coisas assim que não faz nem sentido. Não tem sentido eu brigar por causa de político que nem sabe da minha existência, né? E brigar por causa de um assunto, toma vacina, não toma vacina, a vacina é boa, a vacina é ruim, a doença é verdade, a doença é mentira, é invenção, ou tá matando, o povo tá discutindo ainda. Hoje eu ainda ouço gente discutindo porque o Covid é uma invenção, né? E que não tem doença coisa nenhuma, que o governo está se aproveitando disso. Então o mundo está muito burro mesmo, porque tem muita gente morrendo para para validar o que o político está falando, ou o que a oposição do político está falando. São coisas que não fazem sentido, eu não vejo sentido. Então eu me isento desse tipo de conversa, porque não faz bem para mim, me irrita. Eu fico irritada. A pessoa falar que milhões de pessoas no mundo inteiro, não é o Brasil, é o mundo inteiro, tá morrendo para validar o que o político está falando, ou para contrariar o que o político é imaginável. Para mim é irritante demais, eu não aguento. Aí eu saio, não participo de conversas assim, não, ou de religião, que religião que é boa, qual que é ruim, qual igreja caiu, qual tá levantando e que pastor, que as irmãs, eu não aguento, eu não consigo ficar na conversa dessa mais, porque para mim o meu filtro grita e eu preciso sair. Porque a minha saúde emocional é mais importante, a minha saúde mental é mais importante, paz dentro de mim é mais importante. Então, isso está fazendo muita diferença na minha vida. E eu aconselho, né, todo mundo que puder fazer isso, porque realmente tá difícil. Tá difícil a gente ver as pessoas brigando nas redes sociais, brigando pessoalmente. Grupos de WhatsApp é uma coisa triste, porque você vê cada absurdo e as pessoas não estão percebendo isso. Elas ficam tão paralisadas na crise da economia, na crise política, né? Na crise mundial, no que o outro país está fazendo, do que aquela igreja está fazendo. Fica tão preocupado com isso e não vê, né? Que a saúde mental está indo para o brejo. Então, gente, eu vou parando por aqui, que a gente já tem bastante tempo de vídeo, hein? Não vi que hora que começou, mas a gente já tem bastante tempo de vídeo. Outro dia a gente viu os vídeos falando, né? Tanto sobre a doença de Crohn, que é muito interessante. Eu acho que é válido para todas as pessoas verem, né? O que é, como é, o que causa, como cuidar, né? Porque ela é crônica, então ela não tem cura, mas tem formas de ter uma boa saúde, né? De ter assim, a remissão que fala, né? Bem mais tranquila e aproveitar mais, né? E saber que metade do 50% desse tratamento realmente é o emocional. Realmente é saber, né? Se identificar, se conhecer, identificar seus sentimentos, procurar coisas boas, né? Fazer parte de coisas boas,
não ficar se prendendo a notícias e pessoas que não agregam, tá? Então, é isso, gente. Vamos deixar para um próximo vídeo e vai me acompanhando aí. Aí eu venho falando sempre, né? Eu quis fazer o vídeo também para mostrar, né? Nossa, cortei o cabelo depois de tantos anos e o cabelo tava bem compridinho, agora tá batidinho aqui, ó, tô amando. E a gente vai se falando aí, tá bom? Tiver alguma dúvida sobre a doença de Crohn, ou sobre o desenvolvimento pessoal, ou o que eu tô fazendo, né? Então, é só deixar, né, a mensagem aqui, compartilha, né? Às vezes para você não tá fazendo nenhuma diferença esse vídeo, né? Mas tem gente que vai utilizar, porque foram vídeos assim que me ajudaram muito. E hoje eu sinto a necessidade de retribuir isso. Então, às vezes você não está precisando, mas pode ter alguém que precise. Então, compartilha, né? Compartilha, marca, me segue, dá, né, o coraçãozinho lá para poder ajudar aqui mais pessoas estarem vendo, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Até uma próxima vez. Tchau!